Olá, você! Eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, e hoje vamos ter Itália. Itália 1982, Itália campeã do mundo, Itália que parou naquele Brasil super favorito, aquele timaço do Brasil que é lembrado até hoje, e que vivia um momento bastante conturbado, né, lá no seu futebol, passava ali por um esquema ali de um escândalo do esquema de manipulação de resultados, que convenhamos que para o futebol italiano isso aí é mato, né? É igual corrupção aqui no Brasil, né? Tem quase que toda hora. E nessa década, no início da década de 80, pegou bastante o Totonero, que ficou conhecido. Em 2006 a gente teve o Calciopoli, que aí é outras ideias também, mas que tem vídeo aqui no canal inclusive. Então bora lá, sem mais delongas, vamos falar dessa Itália 8-2 aí. O Zoff era o goleiro e capitão número 1, o Bergomi, o Cireia e o Colovati na linha defensiva, Oriali, Gentili e Cabrini na canhota, Conte e Tardelli na criação, Paolo Rossi e Gaziani na frente. Com relação ao craque desta seleção da Itália, eu vou colocar o Marco Tardelli. Isso porque o Marco Tardelli, ele era aquela engrenagem de meio campo ali que fazia o elo de defesa, meio e ataque, conseguia chegar bem na frente também, ídolo da Juventus, jogou muitos anos lá, ídolo da seleção italiana, que meteu gols importantes também, conseguiu ser um cara extremamente decisivo. Nessa chave temos o Dino Zoff, ele que se mostrou ser um goleiro muito eficiente, um dos melhores ali do século XX, um baita de um goleiro. A Itália, ela é boa nesse negócio de fabricar grandes nomes pro gol, né? E marcas dele importante que ele fez grandes defesas, cara. Fez defesas nesse Mundial, defesas que garantiram o título da Itália. É uma lenda do futebol e se mostrou sempre ser muito seguro embaixo das traves. E o artilheiro não poderia ser outro, né? Paolo Rossi, maravilhoso Paolo Rossi, que hoje mora no céu, inclusive. Acabou acordando na reta final dessa Copa do Mundo aí, o Paolo Rossi, que meteu 5 gols nos últimos 3 jogos, deu uma assistência, ou seja, o cara destruiu com a Copa do Mundo, sempre muito bem posicionado, estava lá, Paolo Rossi, para conferir as oportunidades para a Itália. Uma parada que me impressiona muito na Itália é que quando eles chegam com times bons, assim, times bem concisos e tal, bons elencos, os caras cagam, né, velho? Às vezes nem pra Copa vão, igual eles tinham nessa de agora e na de 18 também. E quando chega tudo cagado, irmão, nossa, aí a parada flui de um jeito que não tem italiano que reclame depois, né? Isso porque, como eu já havia mencionado lá na intro, aconteceu o tal do Totonero, que foi um esquema lá de manipulação de jogos lá no início da década de 80, bem no ano de 1980, inclusive, estourou lá na Itália. Vários clubes acabaram sendo punidos com isso, como por exemplo o Milan, a Lazio também sofreu punições, como por exemplo o rebaixamento para a segunda divisão do futebol italiano, foi bem grave, o negócio foi sério por lá. E o Paolo Rossi foi um dos caras envolvidos nessa parafernália toda aí, e tomou um gancho de 2 anos sem jogar futebol, o Paolo Rossi ficou. E a primeira fase da Itália é outra coisa que historicamente não é lá essas coisas, né? Eles vão ali meio que capengando e tal, só que aí chega no mata-mata, a rapaziada se transforma. Aí é outro campeonato, outras ideias. E a fase de grupos da Itália, desse Mundial aí, não foi diferente, porque eles não jogaram bem, não tiveram boas partidas, resultados então foram piores ainda, se a gente for ver pelo nível dos adversários. A Itália empatou o primeiro jogo contra a Polônia em 1-1 na estreia, depois eles empataram em 1-1 contra o Peru na segunda rodada e por fim empataram com Camarões em 0-0, ou seja, fizeram 3 pontos em 3 jogos e ainda assim conseguiram passar para a fase de mata-mata. E o pior de tudo isso é que foi no critério de saldo de gols, porque enquanto a Itália fez 2 gols ao longo da competição, Camarões fez só 1, e isso aí foi determinante para a classificação dos italianos. Olha que coisa maluca, rapaz! E também é interessante mencionar que, logicamente, que a torcida italiana estava muito desconfiada, estava com um pé não, estava com 2 pés atrás com relação à Itália, porque, mano, não tem como você botar fé numa seleção que faz uma campanha dessa.
Mas daí pra frente, parça, o jogo virou de uma forma impressionante. E o Bearzot, o treinador, teve uma atitude que no fim das contas acabou sendo boa, acabou sendo benéfica. Isso porque ele proibiu a rapaziada de dar entrevistas no intuito de blindar os caras. Tipo, ninguém fala, tamo fechado, é nós aqui, a gente sabe do nosso potencial e vamos pra cima, né? Porque a imprensa italiana, ela é bem crítica, né, cara? Ia pra cima, dava porrada nos caras e com razão, de certa forma, né? Bom, chegamos então no triangular final dessa Copa do Mundo. O que é isso? Quando 3 seleções no triangular se juntavam em um grupo, jogavam todas contra todas, no final das contas, quem somasse mais pontos avançava, simples assim. Só que a missão da Itália, ela era um tanto quanto indigesta. Isso porque caiu no grupo de Brasil, que sacanagem que jogava aquela seleção, e a Argentina. A Argentina, que era atual campeã, venceu em 78 e estava prestes a vencer em 86. Ou seja, era uma geração também muito boa. A Itália, obviamente, apesar de já ter um peso de camisa, já ter uma grande tradição, pintava como azarão no meio das duas potências sul-americanas. E o primeiro jogo dos italianos foi contra a Argentina. Eles mostraram muita raça, muita qualidade e principalmente efetividade. Foi um outro time, completamente diferente do que a gente viu na fase de grupos. Conseguiram anular Diego Armando Maradona, marcaram muito bem o Maradona, e o Tardelli e o Cabrini fizeram os gols da Itália. Itália 2-0, depois Daniel Passarella batendo falta, descontou para a Argentina, mas ficou nisso mesmo. Então a Itália somava ali os seus primeiros 2 pontos na época pela sua vitória. E aí na segunda rodada, enquanto a Itália folgava, o Brasil enfrentou a Argentina e venceu os hermanos pelo placar de 3-1. Ou seja, eliminou a Argentina, que já não tinha a menor chance, perdeu os 2 jogos, e ficou com um saldo de mais 2, enquanto a Itália, que ganhou de 2-1, ficou com um saldo de 1 positivo. O jogo final seria entre Brasil e Itália. O Brasil ia com a vantagem, portanto, de poder apenas empatar, pois tinha um gol de saldo a mais que a Itália, e se empatasse, então se classificaria para a grande decisão. Já para os italianos era o contrário, né? Só a vitória interessava, não poderia saber de empatar naquela oportunidade ali. E esse jogo, cara, contra o Brasil, esse Brasil-Itália, que terminou 3-2 para os italianos, ele talvez não, com certeza, ele, chega a ser mais conhecido, mais marcante que a própria decisão em si, que a própria final que a Itália jogou. Porque, foi um negócio realmente absurdo que os italianos fizeram. Só que o Brasil era franco favorito para vencer o jogo e para, no mínimo, empatar, né? Que era o resultado que dava a classificação. Só que aquela seleção tinha um problema, digamos assim, que o negócio deles, eles estavam cagando, provavelmente, pro regulamento, né? A gente tem aquela expressão, foi com o regulamento debaixo do braço e tal. Só que, o negócio deles era atacar, jogar pra frente, jogar um futebol bonito, era isso que eles estavam programados e sabiam fazer de melhor. A Itália saiu na frente, foi um gol do Paolo Rossi logo aos 5 minutos de partida. Depois, o Brasil empatou o jogo com o Sócrates aos 12 minutos. E aos 25, Paolo Rossi colocou a Itália à frente de novo, resultado do intervalo 2-1 para os italianos. E aí na segunda metade, o Falcão, Paulo Roberto Falcão, empatou para o Brasil. Até aquele momento, como eu já mencionei, o Brasil estava classificado, pois necessitava apenas de empatar a partida. Porém, aos 74 minutos de bola rolando, aconteceu o fatídico gol dos italianos. Uma crueldade para o Brasil. Paulo Rossi acabou marcando um hat-trick naquela partida, fez 3 gols. Se fosse brasileiro, teria pedido música no Fantástico, então a Itália acabou eliminando o Brasil, pois venceu, né? Era o seu grande objetivo, num dos maiores jogos da história de todo o futebol e das Copas do Mundo. Bom, e agora a gente vai de semifinal ainda. Calma lá, eu tô adiantadão no processo aqui, não chegamos na final ainda, já vamos lá. Mas antes vamos falar desse jogo contra a Polônia, que terminou 2-0 para a Itália. A Itália que se encheu de moral depois de tirar o Brasil e voltava a uma decisão de Copa do Mundo depois de 12 anos, ou seja, a última tinha sido lá em 1970, na qual eles perderam do próprio Brasil, inclusive. Decisão então contra a seleção da Alemanha, seleção muito forte, muito tradicional, de camisa pesada, ambas, Itália e Alemanha, bicampeãs do mundo até aquele momento, ou seja, quem vencesse ali ia se igualar ao Brasil com 3 títulos mundiais na história.
A Itália estava melhor fisicamente, estava melhor psicologicamente também, talvez. Depois desse jogo contra o Brasil, a chave virou, né, completamente. O mata-mata deles foi muito bom, né? A fase final, melhor dizendo, né? E esse jogo contra a Alemanha não foi diferente, porque houve até uma oportunidade de abrir o placar logo no primeiro tempo de partida, foi um penal desperdiçado pelo Cabrini, mas para sorte dele não fez falta no resultado final. E aí na segunda etapa, aos 57 minutos, o Paolo Rossi acabou abrindo o caminho para o título italiano. Depois disso, tivemos mais 2 gols, a Itália conseguiu fazer 3-0 na seleção da Alemanha e dominou amplamente o jogo. Depois que a Alemanha teve que começar a sair, deixou muitos espaços ali e a Itália aproveitou, só que a Alemanha ainda descontou aos 83 minutos de partida, mas não fez qualquer diferença no resultado final. Isso porque o Arnaldo César Coelho, juiz brasileiro, pediu a bola, apontou o centro do campo numa cena bem emblemática também, e colocou fim naquele Mundial da Espanha de 1982, no qual a Itália foi a grande campeã. Um time que mostrou um poder de resiliência absurdo, né? Os caras tomaram muita porrada, jogaram mal e tal, mas conseguiram se superar. Na parte tática ali, a Itália, que sempre foi conhecida, né, por ser muito boa nesse sentido, fez jus a esse estereótipo nessa Copa aí, e tinha nomes brilhantes do meio pra frente também, convenhamos, que decidiam as partidas. Era um time que fazia muitos gols também, não ficava só lá atrás se defendendo, e mereceu esse título da Copa do Mundo pela sua segunda fase, que foi excelente, e o seu mata-mata, semifinal, e a grande decisão contra a Alemanha também foi uma partidaça dos italianos. Portanto, Itália trimundial de 82, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, meu brother, eu peço que você dê o seu like, se você não curtiu, dá seu dislike, e eu vou deixar outros 2 vídeos tão bacanas quanto esse para você assistir aí, certo? Então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!